Você tem um grande amigo, um grande conselheiro que se chama Espírito Santo. Porque às vezes a gente fica se perguntando como Deus fala, como Deus se revela, como Deus age. Deus, ele vai agir, como eu disse aqui, de várias maneiras, mas ele tem aquilo que é o básico, algo basilar da fé cristã, a sua palavra. Ele vai usar do seu método, através da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. Ele vai falar conosco. Às vezes você vai vir uma coisa na sua cabeça, você vai ter um pensamento, veio do nada e aquilo é bom. As coisas boas são de Deus, todo pensamento ruim não é de Deus, amém? Porque às vezes alguém pode falar assim, mas eu estava com pensamento ruim, será que foi Deus que colocou? Deus não coloca pensamento ruim. Deus coloca coisas boas no nosso coração e na nossa mente. Os pensamentos ruins não pertencem a Deus. A essência do caráter de Deus é bom, amém? O caráter de Deus é bondade. A Bíblia diz assim, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então a bondade de Deus faz parte da essência do caráter de Deus. Então quando vem algo bom, aquilo vem na sua mente, que abriu o entendimento, que te deu uma palavra diretiva, isso é o Espírito Santo de Deus, é Deus falando ao teu coração, é a voz do Espírito Santo falando com você. Porque não tem como ser outra pessoa, não é o acaso, não é voz do além, não é o quase, não é, pastor, olha, quase passei dessa para melhor. Sabe, a gente às vezes começa a achar que tudo é por acaso, e às vezes Deus está querendo nos falar alguma coisa. Deus está querendo agir de uma forma que a gente não está entendendo, porque Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas formas. Às vezes o Espírito Santo está falando, sabe, está trazendo pessoas, palavras para falar conosco que a gente não está entendendo, compreendendo. Às vezes Deus usa um filho para chegar e falar assim, papai como eu te amo, mamãe como eu te amo, e a gente está ali, querendo, esperando que alguém venha rodando, falando em língua estranha, e para entregar uma revelação. E às vezes Deus está usando uma criança, falando assim, eu amo você. Às vezes Deus está usando, sabe, uma pessoa, um pai, uma mãe, e falando assim, eu amo você. Deus está querendo se revelar e a gente não está entendendo nada. Deus, através do teu Santo Espírito, Ele tem multiformas de agir. Amém? Eu queria falar nessa noite sobre o Espírito Santo, que é algo maravilhoso, não é complicado, mas é uma pessoa, tem sentimento, tem emoções e anda conosco. Desde quando houve a promessa lá em Joel, a Bíblia diz que lá em Joel 2:28, houve uma promessa. Há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E quem é carne aqui? Levanta sua mão assim. Nós somos carne, irmão. Não é que a gente vai andar na carne, pensando em coisa errada, pensando no pecado, pensando em fazer o mal. Não. É porque nós somos feitos de carne e osso. E o Espírito Santo será derramado sobre seres humanos, sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado. Pessoas terão visões. Outros sonharão sonhos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre pessoas. E Deus, ele vai se revelar a pessoas. Houve uma promessa lá atrás. E aí, parte do cumprimento dessa promessa aconteceu em Atos 1:8. Lá, quando a Bíblia diz que Jesus subiu para o céu depois da ressurreição dele, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui ainda na terra. E aí, teve testemunhas oculares. Irmãos, foi glorioso quando Jesus ressuscitou. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que pessoas que estavam mortas foram vistas andando nas ruas de Jerusalém. Por quê? Porque a Bíblia diz que o céu e a terra, o céu enegreceu, a terra estremeceu. A Bíblia diz que, sabe, houve trevas. A Bíblia diz que coisas começaram a acontecer. Quando Jesus ele saiu do sepulcro, meu irmão, você pode ter certeza, eu não sei o que houve ali, como foi
os detalhes, a Bíblia não narra os detalhes, mas você pode ter certeza que se Deus declarou uma voz, bradou com a voz, se houve declarações no firmamento, alguma coisa desse tipo, o cemitério de Jerusalém, ele também ouviu. E algumas vidas que já tinham partido, elas começaram a andar, corpos que tinham sido enterrados, começaram a andar nas ruas de Jerusalém. A Bíblia diz que pessoas que haviam morrido foram vistas andando em Jerusalém. Então foi glorioso. Jesus andou 40 dias nesta terra, teve testemunhas oculares. Alguém pode dizer assim, Jesus foi um charlatão, foi um mentiroso. Não, é história, tem testemunhas. Pessoas viram ele, andaram com ele, viram ele, comeram com ele. Então, como a gente conseguir levar uma mentira assim, muito tempo lá na frente? Já se passaram mais de 2000 anos, irmãos, e nós continuamos falando sobre alguém que ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Ninguém sustenta uma verdade por tão longo tempo assim, né? Ninguém sustenta uma mentira por tão longo tempo assim. Tem que ser verdade, porque se fosse uma mentira, já teria ficado lá atrás. Alguém já disse que mentira tem perna curta, né? Então pode ter certeza que Jesus ressuscitou de verdade, Ele é real, Ele é verdadeiro. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que nele não se achou engano nem mentira. Ele se fez verdade, Ele habitou entre nós. Então é maravilhoso isso. E aí a Bíblia diz que Jesus, após andar 40 dias aqui na terra, lá na Galileia, após reunir os seus discípulos, ele deu as últimas instruções e falou assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o revestimento de poder. Vocês recebam a promessa que eu vou deixar para vocês. E qual que é a promessa do Pai? Desde Joel, que foi prometido, que ele derramaria sobre nós o Espírito Santo. E aí, Jesus, ele corroborou, ou seja, ele ratificou essa promessa, dizendo: ficai reunidos em Jerusalém, até que vocês recebam do alto, que vocês sejam revestidos, que vocês sejam cheios do poder do Espírito Santo. E aí, Jesus, a Bíblia diz que ele começou a subir para o céu. Parecia coisa de filme, gente. Ele começou a subir para o céu, ele foi subindo, né? Aí uma nuvem tampou ele, e aí todo mundo ficou admirado olhando para o céu, e a Bíblia diz que apareceu 2 anjos lá embaixo na terra, aquele monte de Galileu, aquelas pessoas que estavam ali, os israelitas, os judeus, né, alguns judeus. Aí aqueles anjos disseram assim para eles: varões galileus, ou aqueles que estavam ali, por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, ele vai voltar também. Ele virá, ele voltará. Então, ele precisou ir para enviar o Consolador. Que, na verdade, não tinha como a gente receber o Consolador se Jesus ainda estivesse aqui. Por quê? Porque ele já estava. Então, não tinha necessidade de o Espírito Santo e Jesus estar ali, os dois, da mesma forma, ou o Espírito Santo entrar na gente com Jesus habitando na terra, para andar conosco, se já estava ali Jesus, e Jesus ele já representava o Pai e o Espírito Santo, ele já representava a Trindade. Você lembra? Você não vai ver na Bíblia o nome Trindade, mas você vai ver que tem a figura da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ver quando Jesus se batiza, que na verdade ele está ali entrando na água como Filho de Deus. A pomba pousa nele, que representa o Espírito Santo. E a voz do céu que dizia: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Que na verdade era o próprio Pai dizendo aquilo. Então a Trindade estava ali no Rio Jordão. Quando nós vemos, sabe, ali no Gênesis, falando, façamos nós. A ideia que dá é que quando Deus vai criar o ser humano, vai criar o homem do barro, da argila, ele não está só, mas alguém com ele. Talvez mais do que alguém, mais do que o pai,
o Filho e o Espírito Santo, talvez tem milícias celestiais ali. Então a ideia que dá é que tinha mais pessoas também. Nós vamos observar, irmãos, que nesse mundo, né, seja na ciência, seja na natureza, nós vamos perceber que Deus deixou a sua assinatura. Né? A gente costuma dizer, por exemplo, que quando você vai olhar, né, prótons, nêutrons e elétrons, são três. Corpo, alma e espírito. Tricotomia, o ser humano é tricotômico, são três. Quando a gente vai dizer harmonia, melodia e o que mais, Jeff? Os três lá. Harmonia, melodia e tem outro também. São três. Então, tudo Deus deixou a sua assinatura, dando a ideia de que existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para que pudesse ser representado. Então Jesus, ele já representava a Trindade. Então se ele tivesse na terra, não tinha necessidade do Espírito Santo descer, que ele já estava ali. Ele dizia assim, ó, o Pai e eu somos um. Nós estamos aqui, nós somos um, nós estamos todos aqui. Então Jesus precisou subir para a promessa descer. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus falou assim, olha, fica em Jerusalém. E começou com 500 pessoas orando num lugar chamado cenáculo, que era um lugar que eles se reuniam, que faziam ali reuniões, e eles começaram com 500. E 10 dias clamando, orando, pedindo, manda Pai, manda a promessa. Jesus prometeu que mandaria o Espírito Santo. Jesus subiu, eles estão aqui orando, passa um dia, passa dois, passa três e nada. E o que acontece quando parece que tudo está demorando? Pessoas vão começando a desistir, não vão? De 500, ficou só 120. E sabe quem recebeu a promessa do Espírito Santo? 120 pessoas que permaneceram. Você sabe o que Deus espera de nós? Que nós possamos ser perseverantes. Salomão, ele escreve algo muito maravilhoso. Ele fala assim, o fim das coisas é melhor que o começo delas. Porque, na verdade, a bênção está no final. Tudo que você começa é maravilhoso, a empolgação, a gente fica eufórico e a gente fica animado, mas parece que quando vai passando os dias, o que acontece com o ser humano? Parece que ele vai perdendo a força, ele vai perdendo entusiasmo, vai perdendo a alegria, vai perdendo a perseverança, vai perdendo a motivação, e essa não é a vontade de Deus. E quando se trata em buscar a presença do Espírito Santo, nós temos que ter entusiasmo, perseverança, nós temos que ter alegria, nós temos que começar, sabe, a acreditar que há um Deus que prometeu, que vai mandar, que vai estar conosco, que nunca vai nos deixar órfãos, que sempre vai estar caminhando conosco. Só que ali, 500 começaram com todo entusiasmo e alguns começaram a ir embora. Esse negócio aí que vai vir o Espírito Santo é mentira, é balela. Talvez Jesus ele só falou porque ele queria, na verdade, não deixar a gente triste. E alguns começaram a desistir. Só que os outros ficaram lá. E quando você lê Atos 1:8, você vai ver que começa alguma coisa a clarear. E aí eu queria começar a abrir a Bíblia com você, tá bom? Aleluia. Você pode abrir a Bíblia aí em Atos 1:8 comigo, em nome de Jesus? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos felizes de estar aqui hoje, louvando a Deus, a igreja do Senhor, adorando ao Senhor Jesus. Isso é muito bom, muito bom. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Atos 1:8 fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí a gente vê Jesus falando, ratificando a promessa. Quando você vai para Atos capítulo 2, vai lá em Atos capítulo 2. Glória a Deus. Você vai ver aqui que tem um entendimento aqui nesse texto. Atos é um livro histórico. Ele conta a história dos primeiros cristãos.
ele conta a história de como se iniciou a igreja. Talvez a gente precise entender o que é a igreja, como começou a igreja. A igreja começou com pessoas simples, bem motivadas, chamadas por Jesus para poder propagar a mensagem de Jesus. E essas pessoas foram chamadas de apóstolos. E esses apóstolos, discípulos de Jesus, receberam a promessa do Pai para serem habilitados a pregar a palavra de Jesus que ele pediu para que eles pregassem. Você lembra que aqui a gente leu Atos 1:8, Jesus falou para eles assim, vocês vão receber poder, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, por que vai vir poder sobre vocês o Espírito Santo? Para que vocês sejam minhas testemunhas, ou seja, para que vocês contem o que vocês estão vivendo, para que vocês testemunhem o que vocês estão vivendo, tanto aqui em Jerusalém, que é o lugar de tudo que está acontecendo, quanto também em toda a Judéia, que é a região vizinha, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, confins da terra para eles naquela época, era todos os lugares ainda não alcançados. Lugares que eles não sabiam que a palavra ainda chegou. Lugares que a palavra ainda não tinha chegado. Confins da terra. Naquela época, nós não existíamos mais. Nós já éramos confins da terra. A Europa era confins da terra. Porque na verdade não existia. Quem desbravou a Europa foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou pregando na Europa e foi levando o evangelho. E aí foi aonde ele escreveu várias cartas. Mas só para você tentar entender um pouquinho. E aí, após essa promessa, para cumprir com o chamado de Deus, a Bíblia diz em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, todos estavam reunidos na onde? Qual que era o lugar que eles estavam, que eu disse aqui? Jerusalém, no cenáculo, não era? Então, a promessa se cumpriu. A gente só vive as promessas de Deus quando a gente persevera no mesmo lugar. Amém? Quando eu e você persevera, permanece no mesmo lugar, a gente vai frutificar. Um entendimento aqui, eu já plantei alguns pés de fruta. Só que eu, sabendo, eu tirei os pés de fruta uma vez do lugar que eu plantei e passei para outro. Aí eu peguei esses mesmos pés de fruta, tirei de novo desse lugar e passei para outro. E o que aconteceu? O pezinho morreu. Porque talvez eu não adubei direito, ou o solo não era propício para eles. E eu não deixei eles criar raiz para ter profundidade. Então o que acontece conosco quando a gente não permanece? A gente não cria raiz. A gente não subsiste. Nós não somos regados pela palavra. Por que muita gente não consegue permanecer na presença de Deus? Começa a vir para a igreja, daqui a pouco para. Começa a buscar Deus, daqui a pouco para. Começa a orar, daqui a pouco para. Começa a ler a Bíblia, daqui a pouco para. O que acontece com essa pessoa? Ela não consegue criar raiz. Não tem profundidade. Não tem uma planta bem adubada pela palavra, pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo. E não vai frutificar, vai morrer e não vai frutificar. Assim somos nós quando a gente não permanece na presença de Deus. Assim são as pessoas quando elas não permanecem na igreja, quando não permanecem buscando ao Senhor. Por quê? Porque na verdade elas desistiram no meio do caminho. Então, só para você entender como é perigoso a gente não permanecer. Por isso que a empolgação, ela não pode só ser empolgação. Ela tem que ser uma empolgação,
o entusiasmo, sim, é bom você estar do lado de pessoas entusiasmadas, só que sejam pessoas também que tenham o pé no chão. Por quê? Por que tem que ter o pé no chão? Porque a gente também tem um lado da gente chamado razão. Aonde a emoção não conseguir se estabilizar, a razão, ela vai conseguir segurar você. Aonde mora a razão? A razão é aquela parte nossa que pensa consciente. Fala assim, eu não posso continuar assim. Eu não posso. Eu sei que se eu continuar desse jeito eu vou morrer. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que apresentar o nosso culto racional. Não é por aquilo que eu sinto, é por aquilo que eu creio. Eu posso estar na igreja e não sentir nada, mas eu tenho certeza que Jesus está aqui. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde há dois ou mais reunidos, Ele está presente. A Bíblia diz que quando eu falo de Deus, eu atraio a presença de Deus e ela se manifesta no ambiente. Então, a presença de Deus não é um arrepio. A presença de Deus não é um rodopio. A presença de Deus, ela é algo que está em nós para sempre. Por quê? Porque houve uma promessa. A promessa foi dada. A Bíblia diz que houve uma promessa. Fica em Jerusalém, permanece em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, eu preciso permanecer para que eu seja revestido. O que é ser revestido? É ser vestido de novo. Eu tiro aquelas vestes antigas, de comportamentos antigos, de comportamentos que não glorificam a Deus, de atitudes que não louvam a Deus, coisas que mandam o Espírito Santo embora, coisas que não agradam ao Senhor Deus, e aí eu tiro essa roupa velha de pecado, de sujeira, de mentira, de engano, e eu me visto novamente, eu me revisto com uma nova roupa, segundo aquilo que Deus me deu, que é uma roupa espiritual, que vai me habilitar, me capacitar, me preencher, me encher, para que eu seja revestido do poder, para lutar contra o poder do pecado, porque o Espírito de vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte, e agora eu sou livre, não há mais condenação para quem está em Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora eu sou uma nova criatura, recriada através da pessoa do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo, que recebeu a presença do Espírito Santo, que quando que se cumpriu, que eu permaneci, que eu fiquei, que eu continuei, se cumpriu na minha vida a promessa de ser revestido de poder. Para que ser revestido de poder? Para lutar contra o pecado, para lutar contra as mazelas dessa vida, para vencer o poder do pecado. Hoje o poder do pecado não pode mais nos dominar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos autorizou, nos habilitou a vencer o poder do pecado. Não é que eu não estou mais sujeito a errar, mas o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Se antes eu vivia na mentira, não vivo mais. Se eu vivia no engano, eu não vivo mais. Se eu vivia na desgraça, eu não vivo mais. Se eu vivia em vida errada, eu não vivo mais. Se eu vivia uma vida promíscua, eu não vivo mais. Por quê? Porque o Espírito Santo me libertou do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre a minha vida, porque quem me revestiu de poder foi o Espírito Santo de Deus, que me revestiu de poder. Então o Espírito Santo, ele vai nos revestir para lutar contra o poder do pecado, em nome de Jesus. Isso é ser cheio da presença de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente começa a inverter aquilo que é valor da Bíblia Sagrada. Realmente aquilo que é crucial. Presença de Deus, não podemos confundi-la com manifestação dela. O que é manifestação da presença? A manifestação da presença é quando tem um monte de gente reunido, que ali, naquele ambiente, por exemplo, eu estou aqui com vocês nesse culto. Eu estava tão longe de Deus, eu estava frio, hipoteticamente falando. Eu estava longe de Deus, estava frio, estava sem a igreja. Só que eu resolvi vir no culto.
E o que que acontece? O culto está tão gostoso, está tão bom, nós estamos orando. E aí eu começo a buscar a Deus. E aí quando eu começo a buscar a Deus, o que que acontece comigo? Eu começo a abrir meu coração, porque a palavra veio, me gerou fé. E aí quando a palavra vem, a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e o ouvir pela palavra. E aí eu começo a ter fé. E o que que acontece comigo? Aí eu começo a quebrantar meu coração, aí eu começo a orar, a declarar. Aí eu começo a viver a manifestação da presença de Deus. E aí muitas pessoas confundem, aí a pessoa acha assim, nossa, mas o irmão estava no pecado ontem e está falando em língua estranha hoje. Por quê? Porque talvez hoje ele se quebrantou na igreja. Talvez hoje ele pediu perdão dos pecados. Talvez hoje ele decidiu orar de uma forma mais sincera. O que que aconteceu? A manifestação da presença veio. A manifestação. Agora, pastor, tá, manifestação da presença. E qual que é a diferença da manifestação da presença de Deus e a presença de Deus propriamente dito? Aí é que está a diferença. A manifestação é como eu disse aqui, quando você vem, se quebranta e busca, ainda que esteja em pecado, a presença do Senhor, ela vai se manifestar. Só que para ela ir embora com você, para ela todos os dias habitar em você, para ela conviver com você, é uma outra realidade. Sabe por quê? Porque aí eu vou precisar preparar um ambiente para ela. Eu vou precisar fazer do meu corpo, da minha vida, templo do Espírito Santo. Aí eu vou precisar abrir mão do pecado, do erro, da mentira. Aí todo dia eu vou pedir para Deus me limpar, me purificar. Vou pedir para Deus tirar tudo que não presta. Aí todo dia eu vou lendo um pouquinho da Bíblia, eu vou orando, eu vou falando com Deus. Aí eu vou tendo o meu momento de devocional, eu vou me achegando a Deus, eu vou pedindo a Deus, aí eu vou me quebrantando, todo dia eu me quebrando um pouco, eu busco um pouco. Sabe o que que vai acontecer? Vai ter uma hora que você vai estar tão acostumado com isso, que a presença de Deus permanece ali, ela não vai mais embora. Por quê? Porque você preparou o ambiente para ela, você preparou o ambiente para a presença de Deus, e aí sim, a presença de Deus, ela vai com você, ela volta com você. Aí sim eu não vou precisar dizer que eu só sinto a presença de Deus no culto. Aí você vai estar em casa, você vai sentir Deus. Você vai estar no trabalho, você vai sentir Deus. Você vai estar no açougue, na padaria, no mercado, você vai sentir Deus. Por quê? Porque você preparou o seu corpo, você preparou a sua vida. Você preparou, sabe, todo o terreno para a presença de Deus. E quando você prepara a tua vida para Deus, não tem como ele ir embora. Ele permanece ali. Então, a diferença de você ter a presença e a manifestação da presença é totalmente diferente. A manifestação vem para te dar vontade de buscar. Aí, meu amigo, é como a Bíblia diz. Lembra das 5 virgens, 5 loucas e também das outras 5 prudentes? O que que diferenciava a louca da prudente? As loucas não compraram azeite de sobra. O que que quer dizer isso? Eu não busquei a presença de Deus de maneira que eu poderia não faltar para mim. E aí eu só estou vivendo no débito, no vermelho. Tipo assim, eu só vou buscar Deus quando eu estou mal, mas quando eu estou bem, eu não busco a Deus. Isso aí é só viver no vermelho. A gente só vai buscar Deus quando está mal. E aí, isso aí é muitas vezes a gente ser uma igreja que anda na loucura. Por quê? Porque eu só busco a Deus quando está tudo mal. Quando está tudo bem, farra, curtição, noitada, não lembro mais de Deus, Deus nem existe para mim. E aí o que que acontece? Aí eu estou sendo uma pessoa imprudente. Eu não estou reservando azeite para a minha vida. E é aí nesse momento, nos dias bons que eu preciso buscar mais a Deus. Por quê? Porque é nessa hora que eu preciso armazenar azeite de sobra. É nessa hora. As pessoas, elas acham que quando está tudo bem não vai ficar mal. Qualquer hora as coisas podem acontecer. E aí, se eu tenho azeite de sobra, eu não vou sucumbir. Agora, o que que aconteceu com as virgens loucas? Elas não tinham comprado azeite de sobra, elas adormeceram, a lamparina se apagou e elas não conseguiram enxergar o noivo. Por quê? Porque não tinha azeite, a lâmpada se apagou, ouviu-se um estrondo, ouviu-se um alarido, o noivo veio
e elas ficaram para trás. Porque a cultura judaica diz que quando há um casamento, as amigas da noiva com a noiva, elas ficam numa casa, os amigos do noivo ficam numa casa, a parte da do noivo. E quando o noivo está vindo para buscar a noiva, as amigas saem, os amigos saem com a lamparina para poder iluminar o caminho para o noivo vir. E aí o noivo vem, pega a noiva e tem todo aquele ritual. Por que que acontece isso na parábola das 10 virgens? Para simbolizar que o noivo Jesus estava vindo, a igreja não tinha azeite de sobra, que na verdade estava com a lamparina apagada, ou seja, já não tinha mais o Espírito Santo, e eles não conseguiram, essa igreja não conseguiu perceber que o noivo veio. Você entende como é perigoso a gente só buscar a Deus quando tem problema, e quando não tem problema a gente nunca busca a Deus? Isso é perigoso. Então que eu e você possamos buscar a Deus em todo o tempo. Para quê? Para que a presença de Deus permaneça conosco. Para que o azeite a gente tenha ele de sobra. Para que a gente possa não ver faltar o azeite que representa a presença de Deus e a lamparina acesa, que é a chama do Espírito Santo, que ela vai ficar acesa dentro do nosso coração. Então não deixa acabar essa presença. Não deixa a presença de Deus ir embora. Não queira também só viver de visitações esporádicas. Queira que a presença de Deus more dentro de você. Amém? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E olha que interessante, né? A gente vai caminhando aqui. A Bíblia diz que eles estavam ali, permaneceram. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E foram só alguns ou foram todos? Todos foram cheios. Mas todos os 120 que permaneceram ali. Começou com 500. Só que só permaneceram 120. Então todos que permaneceram foram cheios do Espírito Santo. O que Deus quer fazer com a gente é isso. É nos encher permanentemente do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa permanecer na presença de Deus. Porque eu posso mandar a presença de Deus embora da minha vida. Como que eu mando a presença de Deus embora da minha vida? Eu mando ela embora da minha vida quando eu começo a viver uma vida que não condiz com uma vida de cristão. Aí eu mando a presença de Deus embora. Eu estou aqui na igreja hoje, eu estou aqui orando, estou adorando, estou falando da palavra de Deus. Só que você não pode me ver amanhã no bar bebendo cachaça ou bebida. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai habitar mais em mim. Você não pode me ver aqui na igreja agora e amanhã ou depois você me vê na rua falando que eu não sou mais crente, que eu não quero mais saber de Deus, que eu não quero mais saber de igreja. Por quê? Porque não vai condizer com aquilo que eu estou falando aqui e vivendo aqui. Eu tenho que ser permanente, eu tenho que viver permanecendo. É por isso que quando você é alguém que permanece, a sua vida dificilmente ela vai sucumbir na presença de Deus. Agora, quando você vê, a sua vida não pode ser uma vida de altos e baixos, né? Ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo. Você tem que ter uma continuidade. Vai vir problema? Tô aqui, ó, crendo em Deus. Tô na bênção, Deus está me abençoando? Tô na presença de Deus também. As coisas melhoraram? Glória a Deus. Continuo te servindo, Senhor. Estou te adorando ainda. As coisas pioraram? Deus, estou aqui, não vou embora não. Estou aqui firme ainda. As coisas melhoraram de novo? Glória a Deus, Senhor. Eu te sirvo na bonança e no problema. Eu te sirvo na luta, eu te sirvo também na bênção. Não tem problema, eu estou em todo o tempo te servindo. Isso se chama constância. Permanecer. Permanecer, irmãos, é muito mais do que você tomar uma posição.
Eu preciso tomar uma posição, só que eu também preciso permanecer. Está entendendo? Amém? Eu tenho que permanecer. E é interessante o Espírito Santo, porque Paulo ele escreve, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que em vós habita, porque ele arde em ciúmes. Não sabeis vós que o Espírito Santo que habita em vós arde em ciúmes? Da mesma forma que eu posso atrair o Espírito Santo, eu posso entristecê-lo. Da mesma forma que eu posso convidar ele para morar em mim, eu posso mandar ele embora. Um homem chamado Benihim, ainda um jovem, eu aconselho você a comprar o livro dele ou baixar da internet. Esse menino ainda, gago, morava na cidade de Toronto, no Canadá. A história fala que ele tinha uma constância. Todo dia ele conversava com o Espírito Santo. Ele acordava de manhã, ele falava, bom dia, Espírito Santo. Ele ia dormir de noite, ele falava, boa noite, Espírito Santo. E eles tinham o costume de tratar o Espírito Santo como uma pessoa, porque ele leu na Bíblia que o Espírito Santo tinha sentimentos. O Espírito Santo era uma pessoa. Então ele começou a tratar o Espírito Santo de Deus como uma pessoa realmente. Ele dava bom dia, ele conversava, ele falava os problemas dele. Um belo dia, quando ele foi a uma igreja, ele foi, antes dele ir a esta igreja, no quarto dele, ele foi tocado muito profundamente por Deus. Porque ele tinha esse costume de conversar com Deus. E o que aconteceu com ele? Ele que era gago, que tinha desejo de pregar a palavra, que não era dada oportunidade a ele, ele tinha cacuetes, gago. Quem vai conseguir falar para um público se é gago, irmão? Pensa em colocar uma pessoa gaga aqui. Imagina. Pensa em colocar um gago aqui. Você ia ficar dando risada, você não ia entender nada. Você ia falar, meu Deus, até eu falo melhor, né? E Benihim era esse tipo de pessoa. Quando Deus toca nele, a gagueira vai embora. E ele começa a compartilhar das experiências dele. Só que na época não tinha rede social, não tinha Instagram, Facebook, não tinha YouTube, para ele sentar na frente de uma câmera e contar o que aconteceu com ele. Ele começou a compartilhar com as pessoas. E foi dada a oportunidade a ele numa igreja. E aí, as pessoas começaram a perceber que a reunião que ele ministrava, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. As pessoas eram batizadas, as pessoas eram curadas, as pessoas eram restauradas. E aí, começaram a dar mais oportunidades a ele. E foi onde ele ficou muito conhecido. Ele veio uma vez no Brasil, várias vezes ao Brasil, e Benihim, ele foi esse homem que Deus levantou porque ele tratou o Espírito Santo como uma pessoa. Então, que eu e você possamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimentos. Ele também se entristece. Por exemplo, quando você abre a palavra de Deus, não entristeçais. Deixa eu só ver aqui. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando você lê Efésios, capítulo 4, verso 30 ao 32. Nós estamos falando aqui de entristecer o Espírito Santo. Aquele que viria através da promessa dada por Joel, que corroborou em Jesus, e que na verdade aquelas pessoas receberam no dia de Pentecostes, e que habilitou elas a falar do amor de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, a gente busca, a gente é cheio. Só que, se eu não vigiar, eu posso entristecer essa presença do Espírito Santo. E aí, Efésios 4,30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Toda amargura
e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Espera aí, vamos analisar aqui. O que que entristece o Espírito Santo? A Bíblia já está falando que entristece ele. Já está dizendo. O que que entristece o Espírito Santo? Quando eu carrego raízes de amargura. Quando eu não libero perdão a alguém. Quando alguém me fez mal e eu não perdoo. Não tem como o Espírito Santo ele habitar na minha vida se eu ainda carregar raízes de amargura. Se eu ser uma pessoa amargurada, se eu ser uma pessoa que odeia, que não libera perdão, se eu andar com meu coração rancoroso. Então a Bíblia diz: toda amargura. Uma pessoa que anda amargurada porque não perdoou alguém, ela não vai conseguir permanecer com o Espírito Santo, porque em algum momento vai confrontar você isso e você não vai conseguir permanecer com a presença dele no teu coração. Uma outra coisa que entristece o Espírito Santo, a ira. Pessoa que só anda irado, maldizente, uma pessoa que vive praguejando, chamando o nome. Uma pessoa que vive chamando o nome, xinga o filho. Olha só que interessante, irmãos. Escuta aqui, ó. A pessoa que às vezes, né, o menino fez um monte de coisa, tá lá, fez ali uma malcriação, aí a mãe vai lá, chama nome, xinga o menino, chama tudo quanto é tipo de nome ruim, a pessoa vai estar agindo com ira. O marido fez raiva, a esposa fez raiva, aí a pessoa começa a falar um monte de coisa que não deve, age com ira. Você entristece o Espírito Santo de Deus dessa forma. Ah, essa pessoa não deveria ter falado assim comigo. E é isso. Olha, a gente estava até aqui conversando esses dias no culto de obreiro, né? Eu sou crente, mas eu não sou bobo, não. Eu sou crente, mas eu não sou trouxa, não. E aí, mas eu digo disso na minha cara, eu digo também. E eu digo isso. E você é aquilo. E você é bonito. E você é mais ainda. E você é aquilo. E você é aquilo mais ainda. E você é isso. E você é aquilo ao dobro, ao quadrado. Quem mais faz é eu. Quem mais diz é eu. O que você vai fazer? Você vai entristecer o Espírito Santo. Não é assim? E aí a gente olha para as pessoas e aí às vezes a gente vem para a igreja e a gente fala assim: meu Deus, estou tão vazio, tristeza terrível. Porque a gente está entristecendo o Espírito Santo. O que que acontece com a gente quando a gente entristece o Espírito Santo? A gente fica triste também. Como ficar alegre se aquilo que traz alegria não está em nós? E quem é que traz alegria para a vida do crente, irmãos? Quem é? Quem traz alegria para o crente? O Espírito. Eita, coisa boa. É o Espírito Santo que traz alegria para nós. Não é verdade? Você lembra quando Jesus fez, quando ele transformou a água em vinho, Caná da Galileia? O que que aconteceu em Caná da Galileia? Acabou o vinho. O que que representa o vinho? A alegria. Né? O vinho representa a alegria na Bíblia. E aí acabou o vinho, acabou a alegria do casamento. E por que que Deus foi logo num casamento para ir lá e restaurar a alegria? Porque a prioridade de Deus é trazer a alegria para a família, trazer a alegria para o lar, trazer a alegria para aquela família viver em alegria. E quando a gente olha na Bíblia também, faz uma alusão ao Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ó, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele é simbolizado pelo vinho, que na verdade faz com que a gente tenha alegria. Então, para que eu não entristeça o Espírito Santo de Deus, a cólera, a gritaria, a gente fala assim, ah, mas não posso nem gritar. A Bíblia está dizendo que a gritaria também. Por que a gritaria? Porque eu vou dar mau testemunho. Eu ouvi alguns psicanalistas dizer que quando você grita com a pessoa é sinal que ela já não está te ouvindo há muito tempo. Não é verdade? Porque para você gritar com alguém, você pode ter certeza que ela já não te ouve mais. E não é gritando que ela vai te ouvir também. Então a gritaria também entristece o Espírito Santo de Deus.
blasfêmias. Deus quer fazer uma obra linda na pessoa, na vida da pessoa. E essa pessoa não deixa. Essa pessoa, ela resiste a Deus. Ela sabe que a única fonte de toda alegria é Deus, que o único caminho dela é Deus. Ela sabe que a única forma dela ser feliz na vida é buscando a Deus. Ela resiste a Deus de uma tal maneira. E deixa eu te explicar algo aqui. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você deixar de reconhecer uma obra que Deus quer fazer em você e você não quer reconhecer. Você sabe que Deus quer mudar a tua vida, você sabe que o seu caminho é Jesus, você sabe que você tem que se entregar a Deus, você sabe que tem que mudar de vida, de conduta, e o que você faz e o que eu faço? Eu não mudo. Você sabia que blasfêmia é isso? Eu sei o que Deus quer fazer, eu sei que Deus quer me salvar, eu sei que Deus quer me usar, eu sei que Deus quer realizar uma obra linda, e o que eu faço? Eu resisto. Eu paro de buscar a Deus, eu não me entrego, e aí eu recuo. Eu estou blasfemando contra Deus. Porque eu não estou deixando Deus fazer a obra que Ele quer fazer na minha vida. E eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. E quando eu blasfemo, o que acontece? Eu entristeço o Espírito Santo de Deus. A malícia, pensamento malicioso, atitudes maliciosas, olhares indevidos, pensamentos indevidos. Eu colocar os meus olhos onde não deve, minhas mãos onde não deve. Eu começar a cobiçar aquilo que não deve. Malícia, a Bíblia diz que eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Malícia. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, quando Jesus pega uma criança, o que ele faz com a criança? Ele fala assim, ó, se vocês não forem como uma criança dessa, vocês não podem entrar no reino dos céus. Por que ele pega a figura de uma criança? Porque a figura da criança é a pureza. Briga com a criança agora e depois você vai conversar com a criança. A criança vai te dar um abraço como que se nada tivesse acontecido. Fala de pureza, não é verdade? E se uma abelhinha não vai me picar, irmão? Tá, glória, hein? Não pode picar o pastor Sérgio. Cadê o pastor Sérgio? Ainda bem que ele está lá, né? O pastor Sérgio está com o coração lá. Tá bom, mas não pode ser picado, né, pastor? Correu das abelhas, né? Tá, glória, viu? Irmão, não sei o que acontece aqui, mas é um mistério. Tem um monte de abelha aí, mas nós vamos resolver, viu? Em nome de Jesus. Nem que eu chame aqui o pastor das abelhas. Tem um pastor das abelhas aqui do Panatinga, sabia? Pastor Adorivaldo. O Emerson vai pregar lá na igreja do pastor da abelha. Brincadeira, viu, meu pastor? É, o senhor trabalha com mel, irmão. É um mel maravilhoso, né? Tá, glória. Já comprou o mel do pastor Dorivaldo, Jefferson? Tem que comprar, viu? Em nome de Jesus. Então, nem que a gente chame ele, mas nós vamos resolver. Em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Mas olha lá. A Bíblia diz aqui que a malícia seja tirada de dentre vós. Porque se tem alguém que tem malícia, a criança tem pureza. E a criança simboliza a pureza. Que não tem maldade, que perdoa, que abraça, que tal. E aí, a Bíblia diz o que vai fazer que o Espírito Santo permaneça. Se uma coisa entristece, o que faz ele permanecer? A benignidade, a misericórdia, o perdão, assim como também Cristo nos perdoou. Não é assim que está escrito? Em Efésios, capítulo 4, versos 30 e 32. É assim que está escrito. Eu estou dizendo isso aqui para que eu e você possamos estar com a chama acesa da presença de Deus em nossos corações. A única maneira da presença de Deus permanecer no seu e no meu coração é quando a gente entende que não podemos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, na verdade, ele pode ir embora e ele pode permanecer.
E a vontade de Deus é que ele permaneça. Só que como que eu vou fazer para o Espírito Santo permanecer? Abrir mão de tudo aquilo que não presta e atrair tudo aquilo que é bom. E aí, fazendo isso, eu vou conseguir permanecer cheio do Espírito, cheio da presença e com a minha lâmpada aqui no meu coraçãozinho acesa da presença de Deus. Amém? E aí eu queria deixar só um texto para você, para ilustrar essa lâmpada aqui. Tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus. Abre a palavra de Deus comigo, lá em Levíticos, capítulo de número 6, versículo de número 12. Está escrita assim a palavra de Deus. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Ou seja, parafraseando com esse texto, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito Santo de Deus, para que ele permaneça aceso. Fazendo uma comparação, a chama do altar, que aqui está falando do tabernáculo, aonde era oferecido o holocausto, os sacrifícios. O sacerdote ficava parado à direita do altar do sacrifício, do holocausto, e a Bíblia diz que o primeiro fogo, quem acendeu foi Deus, ali naquele recipiente de bronze, onde eram colocado ali o sacrifício. E a Bíblia diz que o primeiro fogo, quem acendeu foi o Senhor. E o Senhor acendeu aquele fogo com o intuito que ele não fosse apagado. Existe uma presença de Deus que foi derramada em nós, que é a presença do Espírito Santo, que ela foi acesa em nós. E quem foi que acendeu primeiro, que derramou primeiro, foi Deus. Agora, quem é que precisa fazer com que essa presença permaneça, ou esse fogo permaneça aceso? Sou eu e é você. O sacerdote, ele era alguém que representava o povo diante de Deus. Só que a Bíblia diz que Deus nos fez sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A Bíblia diz que o sacerdote, ele acessava a presença de Deus. Antes só era privilégio de alguns, agora todos têm acesso. O véu que nos separava, o véu do templo, que na verdade só os sacerdotes poderiam entrar ali no santo lugar, no santíssimo lugar, agora não é privilégio só de alguns, mas através da morte de Cristo na cruz, ele rasga o véu de alto a baixo, e aquilo que nos separava já não separa mais. E hoje, todos nós, todos, sem exceção, temos livre acesso à presença de Deus. E a nossa responsabilidade é permanecer com a chama desse altar aceso. Para que essa chama permaneça acesa, eu preciso sempre andar com responsabilidade de fazer com que a lenha não se acabe, de fazer com que as cinzas sejam retiradas. Ou seja, quando nós falamos aqui de cinza, nós falamos aqui das pessoas que Deus usou antes de nós. Porque aquele que é lenha hoje, amanhã vai virar cinza também. Vai ou não vai? Não é assim que acontece? Quando você põe uma lenha para queimar e amanhã já tem cinza, você vai ter que trocar a lenha para continuar a brasa acesa. Hoje nós somos uma lenha acesa. Amanhã vamos nos tornar uma cinza, amanhã não estaremos mais aqui. Tem muita gente que talvez olha para as pessoas mais velhas no Evangelho, jovens ou adolescentes, essas pessoas que de repente perdem um pouquinho da ciência, das referências que Deus deixou, eles acham assim, não, agora essas pessoas só são cinza, agora nós somos as lenhas que vão queimar. Só que a gente tem que respeitar as cinzas de lá de trás. Por quê? Porque na verdade as cinzas eram tiradas com toda a reverência do altar do holocausto.
Até isso era feito com reverência. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, isso aí não tem mais lenha para queimar. Só que na verdade a gente tem que ter respeito e reverência. Porque as lenhas de hoje serão as cinzas de amanhã. Só que Deus ele trabalha com um padrão de continuidade, para que a chama do altar não se apague, para que a presença de Deus não seja extinguida. E a responsabilidade de cada um de nós, falando não apenas de igreja, nesse ambiente de visitação também, mas falando de nós quanto pessoa, no nosso coração, precisamos continuar colocando lenhas para que essa chama nunca se apague. E o que são essas lenhas? É cada dia eu buscar de Deus amor, perdão, conserto, tirar tudo que não presta e eu acrescentando lenha para que essa chama permaneça acesa. O que é sacrifício? É todas as vezes eu colocar diante de Deus, sabe, o meu culto racional, inteligente, como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Eu vou prestar a Deus o meu culto. Eu serei, a minha pessoa, nós, você. Você vai apresentar a sua vida como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Ou seja, a sua vida, ela vai ser como se fosse uma lenha para queimar no altar do Senhor, para que você permaneça aceso na presença de Deus. Como que você permanece aceso? Quando você busca, quando você ora, quando você vem para a igreja, quando você adora, quando você abre mão do pecado, quando você para de ter amor pelas coisas do mundo. E aí a chama de Deus, ela vai se acender cada vez mais forte na tua vida. Amém? Não deixa a chama do Espírito Santo se apagar em você. Haja com responsabilidade, tá bom? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quem é que vai permanecer com a presença de Deus acesa? Que você não deixe de buscar a Deus. Você não deixe de buscar essa presença gloriosa. Porque o Espírito Santo pode se apagar. Mas eu sei que você não vai deixar ele se apagar, amém? A chama de Deus não vai se apagar. Por isso que eu termino com esse texto, dizendo, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará continuamente. Ou seja, ele queimará continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O autor aos Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus visita Moisés no Sinai e ele vem por meio de uma sarça ardente. Ou seja, o fogo tem a função de purificar, de retirar tudo que é impureza. Quando eu permaneço com o fogo de Deus aceso no meu coração, as impurezas, o pecado, os enganos, a mentira, toda sorte de coisa ruim, ela não consegue permanecer no meu coração. Por quê? Porque eu estou permanecendo com a chama de Deus acesa no meu coração. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra de reflexão para você. E eu queria que você se colocasse de pé.